Pronto, isto tudo começa quando, numa reunião de coordenação, o Padre João Pedro perguntou, muito simplesmente, qual era a data em que nós íamos a Pepa Fátima aqui na paróquia, os jovens. Eu olhei para ele, achei que eu estava a delirar, porque achei que os jovens, que isto era de longe para ir a Pepa Fátima, achava que era uma coisa impossível. Mas a ideia ficou e começámos a pensar realmente se seria possível. Arranjámos uma data e lá começámos a pensar, a dar forma a isto. Não tínhamos nada, não fazia a mais pequena ideia como é que seria, não fazia a mais pequena ideia sequer nem de distâncias, nem de divisão de etapas, não fazia ideia nenhuma. Estava quase à beira já de desistir, mas nestas coisas há sempre a mão do Espírito Santo. Éramos 17, com muita dificuldade, embora sejam 17, vocês neste momento são 150, mas as dificuldades provavelmente seriam as mesmas. Eu não sei se eu poderei falar nisso, mas a questão foi tratada com o professor Dr. E.T. Avalos, foi uma pessoa muito importante na altura, que conseguiu arranjar uma carrinha. Nos anos seguintes, quando chegávamos a Minde, a refeição fosse para 15 ou fosse para 150, era servido na altura por essas maravilhosas pessoas que levavam para além de todo o género alimentício, ou seja, a alimentação em si, e os líquidos e a fruta, fosse para 15 ou para 150. Quando chegávamos a Minde, lá éramos servidos por essas generosas pessoas. As coisas correram melhor do que esperávamos no respeito à possibilidade de contactos. Bem, eu lembro perfeitamente que em Pernes o seu padre estava de férias e nas chaves não havia ninguém. E então fui bater à porta do Presidente da Junta, que inesperadamente resolveu dar-nos apoio. Metemos ao caminho no dia 8 de setembro e quando cheguei a Vila Franca resolvi que íamos desistir porque estávamos completamente mortos todos, completamente mortos. Na altura não se esqueçam que não havia telemóveis, não havia não sei o quê, portanto metíamos à estrada completamente sozinhos, sem qualquer tipo de apoio. Chegámos felizmente a Fátima todos vivos e inteiros. A alegria de chegar é qualquer coisa de único. Eram jovens, éramos 4 adultos a tomar conta do grupo de jovens. Era eu, o meu marido o Edgar, o Padre João Pedro, e que no último minuto trouxe atrás o Sérgio Gaudêncio. E pronto, entre nós, a tomar conta dos jovens, lá nos metemos ao caminho. Aquilo que eu senti naquele tempo é que, embora aquilo que me motivasse talvez não fosse exatamente a fé, era mais estar com um grupo de pessoas jovens naquela altura, mais velhas que eu, mas aquilo que eu sinto quando olho para trás é que era essencialmente um grupo onde apetecia estar e onde as pessoas se relacionavam de um modo muito fraterno. E acho que este amor que se ia construindo ao longo da peregrinação não acontecia por acaso. Acontecia porque Deus estava presente no espírito de cada um de nós. E quando chegávamos a Fátima, éramos um grupo muito mais coeso do que aquele que tinha partido, com um coração muito mais fortalecido, quer no amor humano, quer no amor de Deus. Posso-vos dizer que não era só peregrinar, tínhamos as orações, parávamos em vários sítios que julgo que hoje não paro, e fazíamos muita reflexão. No primeiro ano houve muita reflexão. Estás a perguntar como é que começou a história das fitinhas. O grupo quando de algum lado distinguia-se, era o sinal do grupo, era um lenço azul turquesa, era o sinal do nosso grupo. E portanto no primeiro ano foi isso que usámos para nos identificarmos quando chegávamos a algum lado. Mas depois começou a haver pessoas e outros, além de pessoas que eram do grupo, e houve um ano que já éramos bastantes, e eu achei que havia problemas de segurança e achei que se as pessoas levassem agarradas ao braço ou nos cajados, não havia agora como há os refletores que toda a gente tem, aquelas coisas eram muito raros. Pensei que se as pessoas levassem agarradas aos bastões, atado num braço, alguma coisa, uma fita de uma cor fluorescente, que seria bom por razões de segurança. Então inventei umas fitas verde fluorescente ou rosa fluorescente, só por razões de segurança. No ano seguinte achei que se iam fazer fitas iguais e alguém achou que não, que se fazia outra cor. E depois resolveram começar a fazer coleções de fitas, foi assim. As emoções aí são mais que muitas.
é digno de ser visto, porque cumpriu o seu objetivo, que é a chegada à Fátima, e a partir daí é indescritível realmente a chegada de qualquer uma das pessoas. Se porventura a pessoa não for com o espírito peregrino, chega lá e todo o percurso vê para trás, a sua imagem é realmente de peregrino. Coordenei o grupo de jovens e a peregrinação a pé a Fátima em 1998 e 2001. Já tínhamos a experiência de trás, aliás tive a oportunidade de ir na primeira peregrinação em 1992, era um miúdo na altura, e assim foi, em 98, de 98 a 2001, calhou-me a mim, depois de um longo percurso pelo grupo de jovens de Odivelas, na altura ainda não se chamava Marianos, ainda era Crespoc, e foi uma experiência inolvidável, foi uma experiência muito forte. A peregrinação tem um lugar muito especial no nosso coração, porque as nossas marcas de vida enquanto casal estiveram sempre de alguma forma ligadas à peregrinação e a este grupo. E hoje vimos aqui com o nosso filho também reconhecer e agradecer a Maria e a este grupo todo o caminho percorrido. Sentimos essencialmente que a peregrinação não é um ponto isolado no ano, mas sim um espaço que nos convida, e ano após ano, a ir mais além na fé e que nos chama continuamente a uma relação com Deus mais madura e mais responsável. É isto que nós sentimos, que estamos profundamente agradecidos por tudo bom que existe na nossa vida e que sentimos a mão de Maria nessas coisas todas boas, especialmente o nosso filho. Foi com muita honra e um grande privilégio que aceitei na altura, era coordenadora da peregrinação e aceitei organizar a peregrinação. Organizei 2 peregrinações, sou peregrino desde a segunda peregrinação até hoje. Foi muito importante este desafio de organizar uma peregrinação a Fátima. Não é fácil, mas orgulhosamente digo que pertenço ao grupo de jovens marianos, porque ser coordenador e organizar uma peregrinação não tem qualquer efeito se o grupo não tiver coesão e não ter uma organização forte, não tiver dinâmica. Queria também dizer-vos que a partilha acaba por estar em grande parte dos momentos da peregrinação, quando coordenamos, quando estamos a ajudar na organização, quando estamos a ajudar um peregrino que caminha ao nosso lado, estamos a partilhar alguma coisa com eles. Para mim, coordenar uma peregrinação foi uma experiência bastante interessante. Apesar de não estar sozinho, tinha mais 2 pessoas comigo, mas foi algo que me deu uma grande noção e um grande sentido de responsabilidade. Uma palavra que pudesse definir o meu ano como coordenador seria união, sem dúvida. Foi um grupo muito unido, toda a gente bastante unida e graças a Deus correu tudo bem, chegámos bem a Fátima. Espero neste momento que estejam a ver este vídeo, que estejam todos bem, de saúde, esses pés estejam todos em condições para fazermos estes últimos quilómetros. Acho que é a 16ª peregrinação que venho. É engraçado ver que, olhando para os que estão a organizar agora, que eu vi começar a dar os primeiros passos nas peregrinações e ver como cresceram como pessoas, como cristãos e como peregrinos. Já que estamos quase a chegar à casa de Maria, espero que todos tenham gostado de mais um ano. Aqueles que vieram pela primeira vez, espero que voltem mais um ano. Para mim, coordenar a peregrinação foi uma experiência única. Eu sei que foi em 2006, foi também no aniversário, foi o 15º aniversário da peregrinação, e acho que foi por isso mesmo que me foi marcante, ou seja, foi o aniversário, foi o facto de poder contribuir com alguma coisa para que a peregrinação corresse bem, foi uma experiência única na vida. Para mim, peregrinação, definida numa só palavra, é amor.
Amor porque nos momentos mais difíceis é o amor que nos faz seguir em frente, ser mais tolerantes quando estamos cansados, pensar que quando chegamos depois ao altar de Nossa Senhora, que é por amor. Basicamente é isso, é o amor. Fui coordenador aos 19 anos, na 15ª peregrinação, e durante 3 anos cumpri este meu desejo e foi uma experiência muito positiva, como eu acredito que foi para toda a gente, apesar dos nervos, dos conflitos, das angústias, foram também momentos muito felizes. Hoje, coordenar a peregrinação para mim é uma saudade e felizmente mantém-se uma expectativa, apesar do sentimento de dever cumprido. Sei que eu e todos os que coordenaram comigo e os que ainda vão coordenar, sabemos que temos muito para dar ainda. Posso dizer que foi bastante gratificante poder tê-lo feito, e foi como que dar e receber, tanto coordenar uma peregrinação como também coordenar o grupo de jovens. Dei muito daquilo que eu sabia, pude dar aos outros e também recebi muitas alegrias, e estou muito grata por ter tido esta oportunidade. É difícil explicar o que é coordenar uma peregrinação. Todo o período que leva até àquela semana em que chegamos até Fátima é muito exigente, exige muito dos coordenadores, exige muito do próprio grupo. No primeiro ano que eu fui a Fátima a pé, uma das carrinhas levava uma faixa pequena que dizia: em Fátima todas as dores passarão. Quando nós chegamos a Fátima, como peregrinos, realmente as dores passam. E quando chegamos como coordenadores de um grupo, quando chegamos como responsáveis, passam as dores, passam as preocupações, passam as angústias, passam os medos, passam as dúvidas de poder ter feito mais, e ficam as certezas de que fizemos aquilo que podíamos. E conseguimos, chegámos, e todas as pessoas que nós trouxemos desde Odivelas até Fátima chegaram bem e estão lá. É muito bom, é muito gratificante e faz com que nós, coordenadores, consigamos entrar, olhar para a Basílica e pensar: nós conseguimos. Nós, o nosso grupo, chegamos até aqui. Recordo a preparação da peregrinação a Fátima como tendo início no dia em que voltávamos de Fátima. O grande desafio da preparação da peregrinação sempre foi onde dormir. Sem dúvida que os bombeiros sempre foram os nossos melhores amigos, excepto quando a sirene tocava dezenas de vezes durante a noite. Por outro lado, digamos que a piscina dos bombeiros do Cartacho, pouca água lá ficava dentro depois de nós lá passarmos. Por outro lado, também recordo a Dona Maria do Céu Mata Fome em Alcanena. Alcanena, se bem que me recordo, valeram-nos 2 grandes intoxicações alimentares coletivas. A partir daí, jerrycans com água, isostar em pó, não era lá grande coisa, mas a nós parecia-nos uma maravilha. Foi na peregrinação a Fátima que conheci as melhores pessoas e que ainda hoje trago e trarei para sempre no meu coração. Foi na peregrinação a Fátima que aprofundei a minha espiritualidade, a minha fé cristã e a minha devoção por Maria. A todos os que por aí passaram, a todos os que aí estão hoje e a todos os que virão no futuro, muitos parabéns por todos estes anos. E, como alguém um dia me ensinou, uma vez marianos, para sempre marianos. Celebrar o amor, sorrindo, compreender o valor de partilhar, sentir a emoção de estar vivo, construir a razão de aqui estar.